Um dos documentos mais importantes da época das grandes navegações, da época dos grandes descobrimentos, foi a carta de Pero Vaz de Caminha. Ele era escrivão da comitiva de Pedro Álvares Cabral e fez uma descrição da nova terra encontrada por eles, que mais tarde veio a ser chamada de Brasil. E nessa descrição ele fala da beleza da natureza, ele fala das aves de plumagens fartas e coloridas, fala da abundância da água doce, de um lugar seguro para ancorar os navios. Mas o que mais chama a atenção nesta carta enviada ao rei Manuel de Portugal foi a descrição feita das pessoas encontradas nesse novo lugar. Essas pessoas são descritas como de uma pureza de alma, e isso chama muito mais a atenção do que a descrição física dessas pessoas. É claro que o fato de terem o corpo pintado, colorido, é claro que as suas características do cabelo, o fato de andarem despidos, tudo isso chama atenção, mas essa frase escrita na carta parece que descreve algo maior do que esses detalhes. Ele diz assim: Assim, Senhor, a inocência desta gente é tal que a de Adão não seria maior. Parece que está se falando aqui de um paraíso na Terra. E a divulgação desse fato, entre outros que se seguiram, provocou um certo rebuliço intelectual na Europa, porque essa ética natural, esta ética encontrada nesse povo selvagem, um povo que não tinha educação formal como na Europa, um povo que não tinha erudição, parecia ser superior àquela ética que havia sido forjada pelos livros, pela cátedra. E por isso, então, toda uma literatura se desenvolve discutindo o que era realmente melhor. Essa ideia de um paraíso encontrado em algum lugar era algo que se sonhava já na história da humanidade. É claro, nós sabemos que o paraíso não era deste lado do mundo, nem do outro lado do mundo, nem em lugar nenhum aqui. E esses povos que eram tidos como quase que perfeitos, com o tempo foi se descobrindo que não era bem assim. É claro que essa busca pelo Eldorado, por fonte da juventude, por pedra filosofal, resgate de Santo Graal, tudo isso fez parte das utopias humanas como o encontro do paraíso na Terra. Mas essa questão da busca do paraíso, ela se desenvolve em duas dimensões. Na dimensão do espaço, que era a procura de um lugar, como Thomas Moros colocava, né, uma ilha ou uma civilização dentro de uma floresta selvagem, virgem, ou também algo como se pudesse criar no espaço, como os falancérios, por exemplo, que Owen, como também Fourier, como Proudhon,
todos esses estavam sonhando com a possibilidade de criar um lugar dentro desse mundo injusto, dentro dessa sociedade desequilibrada, um lugar de equilíbrio, um lugar onde pudesse haver uma liberdade perfeita. Os falancérios foram projetados para serem uma espécie de cooperação entre aqueles que eram mais ricos com aqueles que eram mais pobres. Os ricos custeariam a propriedade, as instalações, as máquinas, as ferramentas, enquanto os operários, de maneira bem livre ou totalmente livre, escolheriam cada um o que fazer. Volto a dizer, livremente. E o lucro seria distribuído entre todos. Uma parte menor seria para os investidores e a maior para os que trabalhavam nesta cooperativa. Aliás, eles trabalhariam quando quisessem, naquilo que quisessem fazer e o quanto quisessem fazer. A ideia era de que, se as pessoas tivessem liberdade, trabalhariam felizes e o trabalho seria para elas uma fonte de prazer. Então, nesse lugar não havia regras como regras de horários, regras de funções, metas a serem batidas. Não, não, não. Além de consideradas desnecessárias, eram consideradas antiprodutivas e também não éticas. É óbvio que não funcionou. As pessoas não são tão justas e boas como se pensava. Essa experiência foi feita em vários países, foi feita na França, foi feita nos Estados Unidos, no México, até no Brasil. E em nenhum lugar essa utopia se tornou uma eutopia, ou seja, esse não lugar se tornou um bom lugar. Essa ideia de crer que as pessoas são boas naturalmente e que bastaria um sistema social justo, que todos então apresentariam essa natureza maravilhosa ao estilo do Bom Selvagem de Rousseau, é uma utopia que tem perpassado a história num procedimento de culpar sempre o outro pelos desvios que alguém comete, como se nenhum mal viesse de si próprio, como se fosse sempre culpa de outra pessoa. A questão é que, como mencionamos, a utopia ela se dá em várias dimensões, e vamos falar de duas dimensões dela. Uma dimensão, então, essa dimensão no espaço de um lugar, que é um não lugar, mas também a utopia se dá na dimensão do tempo, se dá num tempo que não existe, mas que muitos creem existirá, assim como o espaço que não existe, mas que muitos creem existirá. Então, quando esta utopia que não existe no tempo acontecer no tempo, ela também acontecerá no espaço. Ela que não tem endereço no tempo, ela terá endereço no espaço. Por isso que, quando Marx observa esse socialismo de Proudhon, de Fourier, de Owen, Saint-Simon, ele chega à conclusão, juntamente com Engels, de que esta maneira de pensar a sociedade era uma maneira utópica. Esse socialismo foi chamado de socialismo utópico. E o que era o socialismo utópico, basicamente? Era um socialismo que acreditava que ricos e pobres, donos dos meios de produção e proletariado, trabalhadores, burgueses e proletariados, poderiam trabalhar juntos numa cooperação. Segundo Marx, a burguesia jamais dividiria o poder com o proletariado,
Portanto, essa parceria estaria fadada ao fracasso. E isto, então, é um socialismo utópico, porque era como acreditar numa parceria entre raposas e galinhas. Daí, Marx desenvolve um outro projeto, e este projeto se colocou como sendo um projeto científico, socialismo científico. E nesse projeto novo, a ideia era de que o proletariado teria de tomar o poder pela força, pela violência mesmo, porque a burguesia jamais entregaria o poder sem luta. Então seria necessário que houvesse essa derrubada da superestrutura, esta derrubada da estrutura política, jurídica, econômica, que domina a sociedade. E aí então, quando se eliminasse esta estrutura, a sociedade agora estaria então livre, e a partir de então iria desenvolver uma relação social de harmonia que extinguiria a figura do Estado, porque o Estado sempre estaria a serviço da classe dominante. Então Marx prevê a necessidade de uma instalação provisória de uma ditadura onde o proletariado organizaria esse processo de libertar as pessoas de qualquer controle, de qualquer domínio de patrões, de autoridades, de governo, de qualquer tipo. E a partir daí haveria uma cooperação mútua de todos com todos, o que seria, segundo ele, a razão do fim da história, porque certamente funcionaria tão bem que nunca mais haveria necessidade de mudança. Como muitos, Marx coloca sua utopia no tempo. Haveria um tempo em que fatalmente a classe trabalhadora iria se insurgir e aconteceria isso, aquilo e aquilo outro. Como muitos, os pensamentos utópicos têm sempre uma dose de ingenuidade requerida. Normalmente essa dose de ingenuidade é misturada a uma visão exaltada de si próprio, como sendo alguém especial, alguém que faz parte de um grupo seleto, o grupo dos mocinhos, das mocinhas, os do bem, ao mesmo tempo em que há uma dose de vitimismo. Isso que foi tão criticado por Nietzsche. Nietzsche chama esse vitimismo de virtude dos fracos. Esse senso de que estão sendo injustiçados, de que mereceriam uma vida melhor, de que alguém está tomando o que lhe pertence, ou seja, essa inconformação com a realidade presente, acaba sendo um ingrediente para a utopia, para uma imaginação de um lugar, que não tem endereço no espaço, nem endereço no tempo. É claro que não podemos negar que haja injustiça e desigualdades sociais, e da mesma forma também é clara a necessidade de lutar por mudanças. A questão é em que termos? Quais são as bases desse projeto? Uma coisa é você imaginar o que as pessoas são e o que elas deveriam ser. Outra coisa é o que as pessoas realmente são e o que elas realmente podem ser. Então, todo o projeto de transformação da sociedade deveria se basear num realismo e deveria também se pautar por métodos que respeitassem o processo histórico. Por exemplo, tanto Kant quanto Hegel, cada um à sua maneira, imaginaram um mundo melhor criado pela
razão, porque a razão se desenvolveria e daria um novo rumo, um rumo melhor a este mundo. A questão é que a razão convence, a razão não obriga por força, mas pelo argumento. O problema é quando as utopias saem do campo da imaginação e se tornam um engajamento, forçando sua entrada na realidade. Aí elas se tornam nocivas, se tornam uma distopia, isto é, um lugar ruim. Se utopia é o não lugar, se utopia é o bom lugar, distopia significa o lugar ruim. Por quê? Porque é ruim que uma utopia force entrada na realidade. Porque é como uma peça errada que se quer fazer caber na engrenagem. Vai causar danos. Ela não tem o tamanho correto, ela não cabe, não tem o formato correto, não encaixa, não é do material correto, não suporta. Você se lembra daqueles brinquedos educativos de encaixar? Era para desenvolver a noção de espaço, de forma, de proporcionalidade e, acima de tudo, de realidade. Por mais que a criança pudesse imaginar que o quadrado era igual ao pentágono, na realidade não era. Não adiantava pensar que era. Não adiantava ser da mesma cor. Cada coisa em seu lugar, porque as coisas são o que são, não o que imaginamos que seja. Por mais bonitinha que seja a história que contem, por mais ridícula que possa ser descrita a realidade, e por mais maravilhosa que possa ser descrita a ilusão, a realidade é. A fantasia não é. Todo cientista parte desse axioma. Pronto. Não há como negar que há uma diferença infinita entre o que é e o que não é. Então, o biólogo, por exemplo, sabe que existe diferença entre vírus e bactéria. O físico sabe a diferença entre velocidade e repouso. Não adianta dizer são mesmas coisas, não são as mesmas coisas. Não adianta sonhar que são iguais. Por mais encantadora que seja a música colocada de fundo, por mais envolvente que seja a oratória, como escreveu Aristóteles, falácias e lógica podem parecer, mas nunca serão a mesma coisa. Há grupos que recrutam crianças para trabalharem pesado como adultos, ou pegarem armas como adultos. Mas crianças e adultos são iguais porque algumas pessoas trabalham com a ideia de que são iguais? Há quem defenda que por homens e mulheres serem iguais em certos aspectos, sejam iguais em todos os aspectos. Há quem trate pessoas e animais da mesma forma, porque pessoas e animais partilham de semelhanças físicas essenciais. Há quem trate justiça e injustiça como sendo iguais, mas não são iguais. Como se uma e outra pudessem ser escolhidas como adequadas, dependendo das circunstâncias. Há quem diga, mas eu penso assim, para mim então é. Só que não é porque você ou quem quer que seja pense ser que é. Na rua onde morei, um homem, ao ver um fio de alta tensão caído, por ele não estar soltando faíscas, considerou que não estaria energizado. E mesmo que outros gritassem para ele que não tocasse no fio, ele disse, não, se o fio estivesse com eletricidade, ele estaria soltando faíscas. E ele então vai tirar aquele fio do caminho com a sua mão e ele morreu na hora, obviamente. Há muitas coisas que não dependem do nosso gosto, nem da nossa opinião. A dose do fármaco tem de ser calculada, não imaginada.
A reentrada na atmosfera precisa ser calculada, não imaginada. A estrutura do prédio tem de ser calculada, não imaginada. Se a imaginação tem seu importante papel na estrutura humana, e isso é fato, esta deve se manter em seu lugar cumprindo o seu papel, não cometendo esta ingerência de querer ocupar o papel da realidade. Quem precisa realmente de cirurgia pode até preferir o chá, mas não vai resolver. Como diz o ditado popular, não adianta tapar o sol com a peneira. E acrescento, nem com ela tentar aparar a água, ainda que a peneira tenha um design mais interessante que o da bacia. Seria bom que todos fossem bonzinhos, honestos, fiéis, mas o fato é que não são. E isso é muito mais complexo que um problema educacional, jurídico, econômico, isolados, enfim. Isso já muitos perceberam, mas muitos parece que ainda não. Ainda há muita utopia a esse respeito. A utopia de um lugar melhor, como a utopia de um tempo melhor, esbarra numa questão mais fundamental. A utopia de que a expectativa desta pessoa ou daquele grupo seja de verdade melhor. Quando as pessoas acham que o mundo deveria ter tal comportamento, tal padrão ético, mesmo que esse padrão seja justamente a falta de padrão, é comum, por elas estarem convictas, considerarem que devem fazer acontecer. Pensam ser um dever criar um mundo que sonham. É uma questão complexa. Como não existe esta realidade que imaginam em lugar algum, nem na soma de todos os lugares, ainda que fosse a soma do melhor de cada um, esse melhor de cada um não é o que o outro cada um considera bom o suficiente e talvez nem mesmo bom. Talvez o que eu considere minha mais virtuosa virtude nem seja considerado virtude para muitos outros. Um problema da utopia é que isto que cada um pensa ser o certo se torna um dever ser que se impõe sobre os fatos. Alguém pode dizer que não é assim, mas elas dirão, deveria ser assim. Algo do tipo, vamos tratar esta pessoa cujas evidências demonstram ser má como se fosse boa, porque ela deveria ser boa. Não é porque o hipopótamo tem cara de bonzinho que ele é bonzinho. Acreditam que conseguirão aquilo que sonham, porque, sendo o que consideram certo, isto teria por força do destino ou alguma outra força o poder de acontecer. Como se o ideal que certa parte da sociedade tenha seja o ideal da história humana, e acontecerá, porque o bem sempre vence, e o bem é aquilo que o meu grupo ou aquilo que eu penso ser o bem. Outra coisa é que é como o que acontece com a orientação que se faz para uma criança para prevenir contra o uso de drogas. Geralmente uma orientação equivocada, essa que vou mencionar agora, porque algumas pessoas dizem para as crianças assim, olha, a droga é uma coisa ruim, se você usar, você vai se sentir mal. Aí, quando a criança experimenta a droga, ela acha bom, acha boa a droga. Seu efeito é agradável. Então ela pensa que mentiram para ela, ou que as pessoas não sabem do que estão falando, porque ela experimentou ela própria e se sentiu muito melhor do que sem a droga. Ela não consegue enxergar o efeito, as consequências de longo prazo ainda. A utopia tem algo de semelhante. Geralmente, quando se fala em utopia, as pessoas imaginam uma loucura, algo descabido, algo grotesco, mas quando elas se deparam com uma teoria bem elaborada, com fins tão positivos, defendida por pessoas tão qualificadas, parece que a utopia está do lado daqueles que estão criticando.
e não daquele lado tão bonito. Por pregarem um mundo melhor, as utopias soam agradáveis. Há um delírio semelhante, algo que se distancia da realidade, porque se crê que o desejo de que seja real é tido por mais real do que a própria realidade. E aí, desprezando a realidade indesejada, nega esta realidade que não deseja, mas como se não existisse porque ela não tem o direito de existir, embora ela exista. Há questões muito atuais em que a realidade clama por separação das utopias. E não é fácil separá-las. E também não vai ser a maioria que vai decidir o que é utopia ou não. Também não vai ser a minoria que decidirá. É o desenrolar histórico. Não adianta o discurso dizer que soluciona a questão econômica ou a palestra afirmar que resolve o problema emocional. Não adianta a bula dizer que curará. A bula não é o remédio, não é a teoria, não é o discurso, não é a palestra, não é o conselho ou a dica que criam a realidade como se fossem frases mágicas, um abracadabra. Assim que, quando se cai nesta ilusão de que o discurso tem de se tornar realidade porque ele é bonito, realmente, embora essas palavras possam influenciar as pessoas na transformação da sociedade, quando elas partem daquilo que não é possível, ela trará danos. Como se vê, não é fácil discernir entre utopia e realidade. O que se sabe é que conceitos errados levam a projeções erradas. É preciso esforço redobrado para se desvencilhar das redes de informações falsas, já que, como sempre lembrava um amigo, a informação é a matéria-prima do processo decisório. E esse não é um tema banal, não é um tema sem consequências maiores. As utopias podem ser malignas, podem ser distopias. Pedro Duarte, por exemplo, faz a advertência de que o sonho de perfeição de uns é às vezes o pesadelo de outros. Na República de Platão, por exemplo, os artistas não têm direito à cidadania. Na Ilha de Tomás Moros, o príncipe é vitalício. Na sociedade comunista, a família é desarticulada. Na capitalista, quem não tem espírito competitivo está fadado ao fracasso. No nazismo, os que não fossem arianos deveriam ser tratados como inferiores. E a isto, muitas outras poderiam ser acrescidas. Então, quando a razão é provocada por este tema, a razão se debruça sobre os fatos, sobre a história e sobre tudo o que se diz de fato ser, e com seriedade busca separar o falso do verdadeiro, aquele em quem se pode confiar e as prepotências que se desvanecem diante da força da realidade. Utopias são como a erva do campo, hoje viçosa, amanhã murcha. Não foi a isso que se referiu o mestre Gamaliel quando disse: deixe a história julgar. Há muitas utopias que a história já condenou, mas sonhadores insistem em absolvê-las.